Amigos de Sertãozinho, grande abraço. Estamos iniciando mais um República. Obrigado pela sua audiência, Sertãozinho para toda a região. No República hoje vamos falar de depressão. O assunto que a gente ouve falar. Qualquer um que você vê aí com problema, desanimado, ou chateado, ou com dificuldades para resolver um problema, está em depressão. Será que isso é depressão? O que é a depressão? O Dr. Daniel Moraes Neto vai estar conosco falando sobre depressão no nosso programa. Dr. Daniel Moraes Neto, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde. Ao nosso lado, ao lado do Ed, nós estaremos falando sobre depressão no programa. Aliás, é um assunto que dá pra gente ficar aqui um bom tempo falando, né, doutor? Tudo bem? Tudo bem, né? É um assunto que tem bastante assunto para se tratar, né? Um assunto que tem bastante assunto. Pois é. O doutor Daniel Moraes Neto é formado em que faculdade? Fala um pouquinho da sua vida. Eu sou psicanalista, minha formação sou psicólogo, mas a minha forma de atendimento, minha escuta no meu consultório é a psicanálise. Dentro da psicologia a gente tem um leque de opções para poder atender e uma das opções é a psicanálise, e a que eu escolhi para escutar é a psicanálise lacaniana, né? Um sujeito mais recente. É um pós-freudiano, depois de Freud, ele fez uma releitura de Freud e ficou muito mais contemporâneo a forma de escutar o sujeito do que a de Freud, que era de 1890, 1900, 1901, né? Tem bastante tempo aí. Já Lacan fez uma releitura e uma outra escuta e terminou seus estudos em 80. Então é um negócio muito mais novo, né? E você partiu para esse caminho por quê? Qual foi o estímulo para você se transformar ou se tornar um psicólogo? Sempre foi, de toda a minha vida pregressa, né? Sempre fui muito de escutar. Eu falo bastante, mas sempre fui muito de escutar. Escutar o outro e tentar lidar com isso, fazer de alguma forma ajudar o outro, sempre me foi muito prazeroso. Não foi algo que me chateava, não. Então, na roda de amigos, conversa, sempre fui muito simpático a essa ideia de escutar, não só problemas, mas de escutar de uma maneira diferente, né? Onde que o sujeito está diante dos problemas. Isso é uma questão minha, sempre foi assim. E quando eu fui escolher qual faculdade fazer, que curso fazer, pesou bastante essa questão de poder ouvir, de poder se fazer presente para alguém, de alguma forma poder ajudar esse alguém de uma maneira, talvez, de uma maneira que vá colocar ele em outro lugar, né? E quem é Daniel Moraes Neto? Bom, Daniel Moraes Neto é um sujeito bastante tímido, muito contente, muito feliz, dificilmente eu fico chateado. Então deve ser palmeirense, no mínimo, né? Não. Pra ser contente, feliz, só pode ser palmeirense. Não sou palmeirense, não. Pelo contrário, eu torço pro Santos, né? Não então, deixa de ser feliz. Sou muito feliz, claro, né? Rumo agora ao tetracampeonato paulista. Fala um pouquinho mais de você. Bom, de quem? Eu sou filho dos seus pais? Meu pai é Daniel também, Daniel Ribeiro Moraes Filho. O conhecido Danielzinho Moraes. Pois é, bastante conhecido aqui em Sertãozinho. É um sujeito que me inspira a tudo, me inspira a ser pai, me inspira a ser talvez alguém destituído de certa forma de qualquer coisa. Meu pai é muito destituído das coisas. Meu pai não é um sujeito que se apega a bens materiais, não é um sujeito que se apega à família, que se apega ao sujeito, né? Eu vejo ele ajudando o próximo pelo puro prazer de ajudar. Ele é assim. Nas coisas que ele faz, todas as vezes que ele se posicionou diante de alguém, ele é assim. E minha mãe também. Minha mãe tem uma história um pouco menor, né, nessa questão de ajudar o próximo, mas bastante ímpar. Ela foi, por 2 anos, presidente do Conselho Tutelar aqui em Sertãozinho, e foi uma causa que motivou bastante ela, e eu percebo que teve uma mudança bastante grande nessa questão de tratar, principalmente as questões da perversão, né, de lidar com as crianças que foram vitimizadas e abusadas sexualmente. Isso foi algo que chegou na vida dela
há algum tempo atrás e até hoje faz parte disso, né? Depois ela foi para o CREAS, que é um lugar em Sertãozinho que trata exatamente disso, das crianças vitimizadas. Então, de certa forma, a família toda é voltada assim, para essa escuta, para esse auxílio. Você começou a fazer psicologia com quantos anos? Comecei com 18 anos a fazer psicologia, uns 5 anos. Mas eu sempre, na faculdade, quando cursando, no terceiro ano, a gente estava tendo uma matéria que era sobre psicanálise, e a psicanálise falava que para você ser um bom psicanalista, você precisaria de três toros, 3 colunas. Uma seria de fazer uma boa formação, de estudar bastante, ler bastante. Eu adoro, sou fascinado por livro. Livro é uma coisa que é uma companhia minha. Onde eu vou, eu estou com um livro na mão. Em qualquer lugar. Almoçar, eu almoço com livro. Quando eu almoço fora, alguns dias eu estou fora de Sertãozinho, geralmente é uma companhia minha. Então, o primeiro tório é fazer uma boa formação. O segundo tório é fazer análise pessoal, você fazer a sua análise, ir no analista, deitar no divã. O Lacan dizia que quem faz o analista é o divã. Não quem tem um divã é um analista, mas quem deitou no divã, quem passou pelo divã é um analista. E análise de controle ou supervisão, né? E essa é a formação para o analista lacaniano, essa é a formação. Então, no terceiro ano já de faculdade, eu fui para análise, e é um negócio que muda muito a vida da gente. Tem um videozinho no YouTube que fala sobre Lacan, acho que é um encontro com Lacan, que é bastante interessante, que diz exatamente disso, dessa postura. E a postura do analista não é uma postura igual ou parecida da postura de um psicólogo, é bem divergente, é bem distinta disso. O psicólogo vem com conhecimento de como fazer, onde fazer, de que forma fazer, e o analista vem exatamente com o contrário disso, com não saber fazer. A análise não sabe o que fazer. A análise vai escutar o sujeito para, a partir da escuta daquele sujeito, entender a história dele para saber onde é que ele está. Então é um não saber, é exatamente isso, né? É um não saber. Quando a gente está diante de um paciente, é isso que a gente tem, a escuta daquele sujeito que é ímpar, não é como os outros. Não dá para eu criar uma receitinha e dizer para aquele sujeito que ele tem que fazer isso, medir isso, contar isso. Isso é diferente. Então, na minha formação, eu fui para análise e me apaixonei pela análise lacaniana. Fui fazer minha formação no CLINHAR, em Ribeirão Preto, que é um centro de referência bastante grande. Quem trouxe Lacan para o Brasil foi o CLINHAR de São Paulo, com a Angelina Hari. E Ribeirão Preto está muito intimamente ligado com São Paulo, então é um lugar que eu gosto bastante. Pelo que a gente ouve, né, Ed, não existe uma regra para psicologia. Cada caso é um caso. Sim. Cada cidadão tem uma maneira de agir, um problema, uma situação, cada cidadão tem, né, uma reação. Então, não dá para ter uma regra específica. Olha, você segue essa regra que você será um bom psicólogo. Exatamente. Não existe a regra. Exatamente. Não. Uma vez eu estava lendo o jornal, e aí no jornal dizia que o sujeito tinha comprado um livro de autoajuda. E aí, nessa coluna do jornal, o colunista disse que não conhecia outro tipo de ajuda, senão a autoajuda. E é bem assim, uma coisa que a gente não gosta muito é dessa questão de regra, de ter uma receita, os 15 passos para uma família feliz, as 16 formas de você organizar a sua vida. Isso foge um pouco, né? Isso sai um pouco do sujeito. Mas, e os 12 mandamentos, que está na Bíblia? Na verdade, não são regras que você tem como 12 passos para ser feliz, né? Na verdade, você tem uma coisa muito mais... seguindo os 12 mandamentos não significa que você vai ser feliz. Não, é um negócio mais abrangente, né? E é uma regra social. Nós não estamos dizendo de um negócio de como lidar com o seu filho, né? Não são 10 formas de você lidar com o seu filho que vai mal na escola. Não é isso. É um negócio maior, né? Está dizendo para não matar, para não roubar. É um negócio mais abrangente, né? Não são... O problema é
10 passos para se ter uma empresa eficaz. Sinto muito, acho que em 10 passos não dá para ter uma empresa. Quem tem empresa vai saber que tem muito mais que 10 passos para ser eficaz, né? É isso que a análise coloca. A análise coloca para o sujeito sair de algum lugar, precisa ter o desejo. E para ele estar nesse lugar, necessariamente também precisa ter desejo. E é aí que entra a questão da depressão, a questão do desejo. E onde ele está para esse sujeito. E tem uma diferença entre depressão e melancolia. Isso é bastante divergente, né? A depressão e a melancolia, algo que são divergentes. Não é a mesma coisa. Ed? Acho que é interessante aqui perguntar ao doutor Daniel, antes da gente entrar no assunto depressão, que são as doenças do século que a gente vem analisando, que são as redes sociais. Isso também contribui para que a pessoa seja depressiva também, essa relação somente virtual. A pessoa não vai mais na casa do outro ali conversar, ela conversa através da internet, né? Fala que tem o amigo virtual, não é mais um amigo ali pessoal, amigo virtual. Isso prejudica também no desenvolvimento? Prejudica na socialização, né? Isso é óbvio. No Facebook, por exemplo, nós temos pessoas com mais de 120 amigos no Facebook. Esse foi um caso que aconteceu. Aconteceu comigo ontem. Ontem eu estava com um conhecido, com um amigo meu, e passou por ele um rapaz, ele fez sinal de cumprimentar, abanou a mão, e o sujeito sequer se manifestou. E aí depois, quando a gente entrou no carro e voltamos para casa, ele disse: olha que engraçado, esse sujeito que acabou de passar e eu fiz menção de cumprimentá-lo e ele fez que não me viu, ontem mesmo ele me chamou no Facebook para ser meu amigo e conversou no bate-papo, e aí como é que você tá e tudo mais. Que coisa mais antipessoal. E é exatamente isso. Óbvio, eu sou extremamente pró e a favor de qualquer tipo de movimento social na internet. A internet teve, algum tempo atrás, um movimento social com relação a quem estava no comando da presidência da Câmara dos Deputados. E aí teve uma movimentação de entrar e votar se era a favor ou contra, como se tivesse um impeachment. Esse impeachment não existe de presidente de Câmara dos Deputados, mas como se fosse isso. Era uma petição pública. Isso eu sou extremamente favorável. Ficou muito mais, era mais fácil que votar na urna eletrônica. Então isso é muito bacana. Você faz com que as pessoas interajam e se aglutinem em prol de algum conceito que eles acham interessante. Mas achar que quem tem 120 amigos no Facebook ou 2.000 tem mais amigos, isso não é verdade. É difícil. Na entrevista de emprego não é via Facebook. Numa entrevista de emprego é olho no olho, é tete a tete. O sujeito vê exatamente a desenvoltura dele naquilo. Na venda de alguma coisa, se for vender, saber, de carro a sapato, é com o sujeito. Claro, existe venda na internet, mas ainda assim o grande consumo, a maioria dos consumidores vai comprar presente para a mãe, para o namorado, ao vivo, vai experimentar, vai tocar, vai ver. Pois é. Assim. Então, as redes sociais não é algo que eu abomino, que eu digo que seja contra, mas eu acho que é muito mais bacana a gente ter uma conversa ao vivo, né, tocando, abraçando, beijando e tudo mais, do que simplesmente via bate-papo, né, seja ele qual for. Em relação a esse detalhe que o senhor colocou aí sobre entrevista de trabalho, que tem de gente, né, que fica desesperado quando está procurando emprego ou vai entregar um currículo ou quando é chamado para uma entrevista. Como que tem que agir a pessoa? Ou como que a pessoa tem que se comportar? De que maneira que ela tem que se apresentar? Existe regra para isso ou não? A regra não existe, né? Mas tem algo que é bastante peculiar. Por exemplo, numa entrevista de emprego, não dá para o sujeito ir de uma maneira qualquer, né? É importante que ele esteja bem apresentado. Afinal, ele está buscando um emprego. Seja ele qual for o emprego. Ele não precisa ir elegante, chique, bonito, não, mas ele precisa mostrar um mínimo de zelo, né? Não dá para ir para uma empresa de emprego todo sujo, para entrar e centrar em qualquer que seja a função. Não dá. Assim como também não dá para você responder de uma forma qualquer. Então, quando a gente está numa entrevista de emprego, uma das coisas que a gente observa é
qual é a questão que aquele emprego causa no sujeito. Então, tem pessoas que têm uma vontade imensa de ser vendedor, porque gosta de ser vendedor. Tem pessoas que têm um ideal e gostam disso, de trabalhar em banco. Eu conheço pessoas que falam assim, nossa, meu sonho era trabalhar no banco, porque é ar-condicionado, a roupa é sempre bem arrumadinha, enfim, é isso que causa no sujeito. E causa mesmo, isso faz o sujeito estudar, Fascina, né? Exato. Tem gente que gosta de trabalhar na televisão, meu sonho é trabalhar na televisão e participar atrás das câmeras, de ver como funciona O senhor já ouviu dizer que a galinha do vizinho sempre é mais gorda? É, sempre, né? Se o sujeito trabalha num lugar, ele acha que o emprego do outro que é melhor. Pois é. E às vezes cria até um conflito, né, na mente, cria um conflito no próprio cidadão, dizer o seguinte, pô, se eu fizesse isso, isso seria melhor. Se eu fosse isso, isso me traria mais felicidade. Se eu tivesse nisso, nessa profissão, eu teria mais sucesso. Quer dizer, cria um certo conflito às vezes, né? A gente vai arrumar desculpa para tudo, né? Então, é difícil a gente lidar com a nossa, vamos chamar assim, né? Com a nossa culpa. Então, dizer que a galinha do vizinho é mais gorda, também é falar que talvez o vizinho trate melhor a galinha, né? Então, é difícil poder entender, poder saber, olha, eu estou aqui porque eu também desejo. E essa é uma questão que atravessa qualquer consultório, qualquer clínica. O sintoma do sujeito é um sintoma que ele deseja. Por mais que seja angustiantemente ruim aquele sintoma, é um sintoma que ele deseja. Por isso que é tão difícil sair do sintoma. Porque aquele sintoma é desejante para ele. Ele gosta daquilo. Não que ele tenha um prazer, né? Mas ele tem um prazer pelo desprazer. Pela via de desprazer também é um prazer. Então, o sintoma é acometido assim também. O sujeito vai se estar diante de fracassos e a gente está percebendo que vai fracassar e o sujeito continua naquilo. Né? Tem uma frase, eu não sou muito de máximas, né? Prefiro as que surgem no consultório. Mas tem uma frase do Albert Einstein que diz que loucura é fazer a mesma coisa achando que vai dar outro resultado, né? E é bastante interessante, porque isso é um padrão nosso, de sempre repetir aquilo, de sempre fazer aquilo, a repetição daquilo, achando que aquilo vai dar certo, e não deu certo, e vai repetir, e vai teimar. E vai teimar, exatamente. Em cima do que o Ed colocou sobre a internet, é evidente que a socialização passa a não existir, né? Exato. Existe a correspondência, o comunicado, o contato de um amigo que às vezes ele não quer ter um contato com você, de falar um bom dia, uma boa tarde, mas está ali em contato com você por uma questão de necessidade, uma questão até de necessidade de momento ali pela internet ou alguma coisa desse tipo. Mas a socialização, a obrigação do cidadão se relacionar passa a não ter, né? Dificulta bem, né? Então, quando nós estamos diante da internet, tem coisas que são bacanas. Eu tenho amigos que trabalham em Paulínia, por exemplo, eu tenho amigos que trabalham em Sobral, eu tenho amigo que trabalha em Crato, no Ceará, na Grandene. Tem amigos para bastante lugar. Tem meus irmãos que estão em São Paulo. Então a internet é um facilitante para você conversar, você trocar imagens, né? Postou uma foto em tal lugar, enfim, Instagram, enfim. Isso é bacana. O que não dá para achar é que isso é ter vida social. Essa adolescência que está passando por isso vai ter alguns problemas quando forem pais. Porque a relação pai e filho, mãe e filho, se dá no contato e não via internet. Essa é a grande dificuldade. Essa é uma dificuldade que eles vão ter bastante grande, porque o convívio dos amigos está com um convívio virtual. E a paternidade e a maternidade não é virtual. O trabalho pode ser até virtual. A gente pode trabalhar atrás de um laptop, um notebook, vendendo coisas, prestando consultoria, fazendo vídeo. Né? Tem alguns sujeitos famosos aí na internet por fazer vídeo. Você está lá atrás do lugar, faz ali. O trabalho dele é virtual,
a vida depois do sujeito, do matrimônio, do relacionamento, da maternidade, da paternidade, não dá para ser virtual. Vai ter que lidar com o pequenininho mesmo. Vai ter que lidar com a criança, vai ter que lidar com a professora, falando sim ou não para o filho, e todas as angústias que isso vai ter. Então, esse vai ser um problema, a meu ver, daqui a algum tempo, para esse pessoal que está aí se utilizando de forma social da internet. Eu ainda acho que tem um empuxo bastante grande para a sociedade, no sentido de convívio. Eu acho que ninguém consegue, pelo menos eu prefiro acreditar assim, que não tem um sujeito que consiga conviver com os amigos puramente atrás de um computador. Eu ainda acho que esse sujeito sai de casa e vai para algum lugar, nem que for para ir num restaurante e voltar, almoçar, ou então no final de semana que vai para algum lugar. Enfim, não sei. Mas eu não consigo perceber e imaginar que tem esse neo-eremita, né? Esse eremita que não está mais numa caverna escondido, está no quarto atrás de um computador. Eu acho que pode existir, mas é contado nos dedos. Dr. Daniel Moraes Neto, psicólogo, está conosco aqui no República deste final de semana. Dr. Daniel, daqui a pouquinho, após o intervalo, nós vamos entrar aí no assunto depressão. Muito se falou, muito se discute, muito se fala, a gente ouve falar muito sobre isso. Nós vamos falar sobre depressão daqui a pouquinho. Nós estamos nessa introdução, conhecendo o Daniel, né, para saber de que família por onde passou estudando, enfim, algumas opiniões, né, pessoais dele relacionadas à internet, a maneira das pessoas se apresentarem para o trabalho, enfim. Nós estamos nesse início de entrevista sabendo algumas opiniões do Dr. Daniel. Inclusive eu deixo uma pergunta para depois do intervalo. Religião, o que ele pensa sobre religião, o que ele pensa sobre a Bíblia em um contexto geral, qual a opinião dele sobre religião, qual a opinião dele sobre o surgimento de tantas instituições religiosas no país. Nós vamos para um rápido intervalo, República volta. Dr. Daniel, psicólogo, vai estar conosco daqui a pouquinho falando sobre depressão.